Salve, salve turma, muito boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Ferri, dessa vez com João Kepler. João Kepler, que é escritor, investidor anjo, especialista na relação investidor e empreendedor e um cara que conhece o ambiente de negócios, de pequenos e médios negócios no Brasil como ninguém. Então, fique aqui até o final, não deixa de se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho aqui e não se esqueça que o Café com Ferri é um oferecimento Sérgio K, melhor marca de roupas masculinas do Brasil. De 15% a 55% de desconto, nós já vendemos mais de 100 mil esse mês. Ferri 15 é o cupom, hein? Vamos ajudar para vender uns 300 mil aí, ajudar o tio Sérgio que está patrocinando aí. João, obrigado pela presença. Você que é um investidor, você que é um empreendedor médio e pequeno, fique aqui. Se você está começando a carreira, também fique aqui, que este homem tem dicas impressionantes, incríveis, para agregar muito na tua carreira e no teu conhecimento. João, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom estar aqui com vocês. E queria pedir para tu começar contando a tua história, porque eu sei que muita gente já te conhece, mas aqui a gente sempre pede um resumo de tudo. Resumo do resumo. Resumo de tudo que tu fez até hoje. Uhum. Desde que tu começou a tua jornada, que eu acho que faz tempo, né? Jornada investidora comecei em 2008, 2009. E para trás, jornada empreendedora de empresário. Eu não sabia muito bem o que era a diferença entre ser empresário, empreendedor e investidor. Então eu trilhei essas três categorias de uma maneira intensa, né? Como empresário, tive vários negócios na economia tradicional, até que eu encontrei o mundo do e-commerce, o mundo digital. Conta os seus negócios que tu fizeste. Negócios tradicionais, tive concessionário de veículo, tive venda de porta a porta para eletrodomésticos, tive cartão de crédito tipo Nubank antes de entender o que era Nubank, em 2002, cartão com BIM próprio, enfim, sacava dinheiro no caixa 24 horas, lá no Nordeste, sempre no Nordeste, casei com uma alagoana, eu sou de Belém do Pará, fui para os Estados Unidos. Depois fui para lá para casar com a alagoana e trabalhar meu único emprego num grupo empresarial de usina de açúcar e álcool. E aí depois, João Lira. E depois saí de lá e comecei a fazer negócios, consultoria, terminei montando empresas e fui montando empresas, e até que eu sempre ligado, eu gosto muito de música, do mundo da música, shows, entretenimentos, comecei a patrocinar vários eventos e terminei virando sócio de eventos e acabou que montei um e-commerce de ingressos. No Nordeste, um e-commerce gigante, um e-commerce grande, um e-commerce simples, sem login, sem what you see is what you get, formulário, coisa bem rápida, bem simples, diferente do mercado, one click to buy, naquela época, e até que já estava crescendo, 4 escritórios no Brasil, bastante faturamento, e me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de negócio, e-commerce, internet. Eu sei onde é que tem esse dinheiro para a gente expandir, e eu fui buscar esse dinheiro nos Estados Unidos. Então aí me disseram que tinha dinheiro para esse tipo de negócio, e-commerce, internet, e foi aí que eu fui buscar investimento para uma empresa que eu não sabia nem que era uma startup. Tu vendeu essa empresa de ingressos? Não vendi. Eu tenho uma história em 2014, isso foi em 2008, 2009. Em 2014 eu terminei fechando essa empresa porque meu filho, que hoje tem 25 anos, não quis tocar essa empresa. E ele quis montar uma concorrente minha. E montou a concorrente. Então tem uma história bacana nesse sentido. Eu tenho 3 filhos empreendedores e que cresceram vendo o pai batalhando, ralando, quebrando, se levantando, desenvolvendo negócios e aprendendo. E eu fui buscar um Silicon Valley dinheiro para essa empresa de ingresso, esse e-commerce, e recebi não dos investidores, um fundo de investimento e venture capital, que eu não sabia nem o que era startup, nem o que era venture capital. E no final tinham 4 investidores numa mesa e eles me deram não. O que eu apresentei para eles na televisão? Apresentei tudo aquilo que eu achava que era importante apresentar. E que ainda hoje, infelizmente, eu vejo empresários, empreendedores errando nessa forma de apresentação. Falando coisas que que o investidor não quer ver. Então eles me perguntaram, tipo assim, eu mostrava estrutura, fachada, carro plotado, funcionário fardado, sabe aquela história? Falando, qual o CAC? O que peste é CAC? Não sabia o que era CAC, não sabia que era nada disso. Enfim, recebi um não, redondo não, e foi um não que me ensinou a virar investidor. Eu digo, o que eu preciso fazer para ser um desses caras aí? Explica pra gente o que é CAC. Custo de aquisição de cliente. Quanto custa um cliente para você ter?
né? Então você tem que saber quanto custa um cliente. Para eles era muito importante quanto eu gastava para ter um cliente de venda de ingresso, para saber se valia a pena a venda do ingresso, baseado naquilo que eu ganhava. Então eu ganhava uma taxa de 10% e quanto eu gastava para poder pagar para ganhar só 10% do valor do ingresso. Então era uma conta errada que eu fazia sem saber, né? Nos Estados Unidos tem várias empresas grandes, né, de tickets, de ingressos. Sim. A NBA, por exemplo, é vendida tudo num dia. Só encontra ingresso só de segunda mão. É só nesses sites de second hand. Second hand Deixa eu dar um passo atrás aqui, João. Eu vi que tu te formou nos Estados Unidos. A tua família era rica porque tu foi fazer ter uma formação de primeiríssima linha nos Estados Unidos? Como é que é essa... Não. Eu sou um self-made man. Meu pai não deixou nada para mim. Mas eu nunca andei de ônibus, nunca passei dificuldades. Minha família tinha condições, mas a educação lá em casa era uma educação do se vira, moleque. Vai lá e se vira. E quando eu casei, eu fui para os Estados Unidos com o apoio do meu irmão e um pouco da minha mãe, que meu pai não liberava muita coisa para mim. E eu fui, minha adolescência foi muito da que se vira. Meus amigos tinham tudo e eu não tinha muita coisa, não tinha quase nada. Perto do que eles tinham, né? Então, na mesma escola... A classe média? Não, uma classe média alta. Só que meu pai não me dava. Diferente, assim. Se meu pai dizia assim... Está implementando essa política em casa? Eu sempre fiz isso. Eu tenho 2 livros sobre esse assunto e depois eu descobri que meu pai... Eu fiquei magoado com ele 15 anos. Quando eu tive o meu primeiro filho, com 25 anos atrás, ele virou meu herói. Porque você só sabe que é pai quando tem um filho. Então, aí... Com meu primeiro filho, fui apresentar esse menino para ele, o Theo, que é o meu mais velho, lá em Belém do Pará. Ele me pegou no aeroporto. Só que a mágoa do meu pai era interna, eu falava com ele. E ele me levou nos lugares onde, na época, eram todos riquinhos. O que era aqui? A empresa tal quebrou. Onde está o filho do fulano? E esse aqui, morava aqui, não mora mais, onde é que está? Aí ele virou para mim e disse assim, você está onde? Uau. Entendeu? Eu não tive... pelo fato dele não ter me dado, eu fui buscar e fui conquistar. Os outros que tinham tudo fácil, a vida não estava fácil naquele momento, entende? É pai rico, filho nobre, neto pobre? É exatamente assim. Só que meu pai, eu fui um filho que não fui nobre. Ou seja, ele não me deu nobreza, ele me deu o caminho, me ensinou a pescar. Ou seja, vai lá e se vira. E eu tenho um livro chamado Se Vira, Moleque. Explica um pouquinho o que tu conta nesse livro, que eventualmente pais com dinheiro possam... É muito difícil você com dinheiro não dar as coisas ao seu filho, né? Porque geralmente a gente quer proteger, a gente quer super proteger, a gente quer dar aquilo que a gente não teve, né? Então isso é normal, né? Não existe, Felipe, não existe receita de bolo para educação de filhos. O que serve para mim pode não servir para algumas pessoas. Mas nesse livro eu digo o seguinte, fazendo esse disclaimer... por exemplo, eu nunca dei mesada. Eu sempre achei que a mesada é fixo garantido, salário. Então como é que você vai pegar um menino de 10 anos e dar um salário para ele? Experimenta tirar para tu ver o que acontece. Então meus filhos nunca tiveram salário, que é a mesada. Na verdade eu não eduquei meus filhos, eu treinei meus filhos. Eles são todos empreendedores, empresários, ganham dinheiro e são bem-sucedidos, os 3. E tem negócios, né? Então... uma das coisas que eu fiz foi isso. Eles são bem-sucedidos porque eles são filhos do João Kepler ou porque eles são bons mesmo? Eles são bons mesmo, são melhores do que eu. Com certeza, eles têm... Se fossem filhos do João Kepler, eles queriam trabalhar comigo, e nenhum deles querem trabalhar comigo. Não quiseram tocar os meus negócios, e eu tive que fazer uma estruturação familiar para poder ter eles como sócios na holding, na Family Office. João, vamos avançar. Eu queria... qual foi a primeira coisa que tu fez que realmente tu ganhou dinheiro? Efetivamente tu botou dinheiro no bolso. Qual foi o negócio que tu fez? Essa que eu acertei e ganhei 10 milhões, 20 milhões, eu fiz vários negócios que eu ganhei dinheiro e perdia porque eu não sabia administrar, não sabia fazer o básico bem feito, como gestor. Eu era um péssimo gestor. Tanto é que eu escrevi um livro sobre gestão justamente porque eu não sabia fazer gestão. Então todos os meus livros são muito fáceis, são a forma que eu falo e a forma que eu escrevo. É para qualquer leigo entender. E foi assim, eu fiz negócios, ganhei muito dinheiro, seja com eventos, seja com cartão de crédito que eu tinha na época. Acontece que eu tinha um pouco de arrogância,
Então, eu muitas vezes perdia os negócios porque eu não me permitia ouvir, não me permitia ser humilde. E durante muito tempo na minha vida foi assim. No Venture Capital, que foi a partir de 2009, 2011 comecei a fazer investimento profissional, eu fiz várias saídas. Eu tenho 110 saídas. Nós somos a maior quantidade de exits da América Latina, a nossa empresa de Venture Capital. Você sabe que uma Venture Capital, ela demora muito para fazer uma saída. Contrato de 10 anos, né? Então a gente faz early exit, sai antes de todo mundo. Mas qual foi a porrada que tu deu a primeira? A gente deu várias. Por exemplo, a gente vendeu a Mobius. É uma que tu botou... Pô, a gente vendeu... Tá, vamos lá. Eu vou te dar algumas. 110 vezes, não é possível que não tenha alguma. Por exemplo, a gente vendeu a primeira porrada que tu deu, que botou dinheiro no bolso de verdade. Ó, ganhei aqui um iate. Mano, várias vezes. Mas você fala com Venture Capital antes? Não, antes de você. A primeira do João. A primeira do João. Sei lá, ganhei... Foi a Credix? Credix, eu ganhei muito dinheiro com a Credix. Patrocinar todos os times de futebol, ganhava muito dinheiro com a Credix. Eu movimentava 250 milhões mês, né, de transacionado, então era muito dinheiro. Então, eu tinha bastante... só que, cara, eu cometi uma falha na Credix, que foi fazer serviços para governo e prefeitura. Naquela época não tinha lei de responsabilidade fiscal e eles descontavam em folha e não me repassavam. Se está difícil com a lei da responsabilidade fiscal, imagina antes. Então meu erro foi esse, porque eu ia muito bem no segmento privado, 3, 4 estados, indo bem pra caramba, e eu não vendi quando me ofereceram. Então eu podia ter feito um exit e ter colocado muito dinheiro no bolso. Então, assim, foi um bom negócio, mas também me deu uma lição que eu tive que zerar meu caixa para poder honrar os compromissos, que não tinha nem responsabilidade, porque era apenas um convênio, né? A responsabilidade era da empresa, do CNPJ que comprava. Então... João, tu tem uma vivência boa. Nos últimos anos, eu tenho convivido com bastante casos de empresários, pessoas que trabalham comigo, pessoas ao redor, inclusive eu, que sofrem de um mal que é terrível e destruidor, né, que chama ego, que eu considero a maior arma de destruição de vidas e carreiras do mundo. Destruiu a minha. E eu queria que tu falasse como administrar o ego. Porque todo mundo que começa a ganhar dinheiro começa a se achar a última bolacha do pacote, né? Eu, por exemplo, ia trabalhar vestido com a capa do Superman. Só faltava voar, né? Como administrar o ego? Como é difícil administrar o ego? Tem alguma dica que tu possa dar para as pessoas que estão aqui acompanhando, começaram a ganhar um dinheirinho e já estão se achando a última bolacha do pacote? É normal, né? O cara se achar a última bolacha do pacote. Somente quando ele não tem, começa a ter. Então ele começa a conviver com pessoas de outro nível e começa a subir para a cabeça. Isso é normal. Eu vejo muitas pessoas assim, né? E eu já fui assim. O ego é a vaidade escondida atrás da porta. Agora, o que me fez mudar foram as porradas da vida. Quando você leva uma porrada, quando você tem um dissabor, você aprende. Mas não deveria ser assim. A gente deveria aprender com o erro dos outros, não só com os nossos erros. Porque os erros hoje, antigamente, cara, falar sobre isso que a gente está falando aqui era o carimbo de fracassado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, fracassou. Hoje não, hoje eu conto história, para mim é tranquilo, né? Mas isso eu tive que superar meu ego sobre isso. Eu tive que entender que aquilo era positivo, ensinar as pessoas a não cometer esse erro que eu tive. Então, muito parte do que eu errei foi confundir faturamento com lucro, gastar o que não era meu, justamente para tentar manter o mesmo padrão de vida, ou ter o padrão de vida até pelo que eu ganhava, e que não era condizente com investimento em negócios. Então, se você quer ter uma empresa perene e longo prazo, você tem que reinvestir seu dinheiro no negócio. Nada é mais rentável que você investir no seu próprio negócio. Só que eu não sabia disso. Então, eu saí gastando, não só investindo, e o ego alto, querendo comprar coisas para mostrar para pessoas que nem gostavam de mim. Entendeu? Então, o show-off, quando eu vejo uma pessoa com muito show-off, ou é estratégia ou ela é burra. Ou então não sabe o que não convive com, nunca teve um dissabor na vida para entender que não deve fazer isso. E porque eu digo que quem sabe mesmo não diz que sabe. E quem tem mesmo não mostra que tem.
Então, sabe, eu tenho esse princípio, mas só fui aprender isso depois, infelizmente, com a porrada da vida. Então, não tem uma dica única. Eu não gosto de ficar cagando regras, sabe? Faz isso aqui. Eu não faço isso. É assim, nada contra quem faz, mas eu não sou guru. Eu sou um cara que faço no meu dia a dia, no meu trabalho, tudo aquilo que eu falo. E se for útil para alguém, eu ensino. Eu não tenho um curso online, eu não vendo nada online, eu não tenho um curso online. Bom exemplo arrasta também, né? O exemplo arrasta porque é o exemplo, eu olho para dentro de casa. Se você consegue ser influenciador dentro de casa, irmão, você é um grande influenciador dentro da sua família. Se você é um influenciador, se a sua família te respeita, te quer bem e você influencia, você é um grande influenciador. E foi esse discurso que eu fiz quando eu recebi um prêmio que eu não esperava, que foi o IBEST do ano passado, que eu ganhei o melhor influenciador de economia e negócio, competindo com o Ricardo Amorim e com o Flávio Augusto. Então, eu fui lá tirar onda, me chamaram os 3 melhores, fui lá brincar com os meninos, né? Eu não sabia nunca que eu ia ganhar, nem discurso eu tinha. E aí me chamaram pro palco como vencedor. Eu disse, cara, o que é que eu vou falar aqui, velho? Porque eu não me considero um influenciador grande. Eu sou pequeno perto dos meus amigos, em termos de influência e de número de seguidores, essas coisas. Porque para mim isso tudo foi orgânico, nunca foi impulsionado, nunca tive... nunca almejei ser influenciador, porque eu não uso isso para vender, entende? Eu não tenho venda, eu não tenho curso online, eu não tenho nada disso. A única coisa que eu tenho, para dizer que eu não tenho, meu filho tem uma empresa de educação pequena, que é muito, muito bacana para empresários médios, e ele, a cada 2 meses, eu faço um treinamento, uma imersão de 2 dias para 50 empresários. Ponto, 50. Só 50, 2 dias. Ele quer fazer para 100, eu não deixo, só 50. Então, são um cara que 2 dias convive comigo. A gente fala sobre equity, que é uma palavra que pouca gente ainda... Equity mais? Não, equity mais é do Thiago. É a Jornada Equity, que é da empresa do meu filho, chama Smart Money Education, SME. Publicidade para você, viu, Theo? É um bom nome. Publicidade para você, viu, Theo? Olha aí. O que você mais gosta de fazer na vida, João? Eu sou DJ. O que eu mais gosto de fazer na vida é ficar em casa de pijama e ficar com meus filhos, com a minha família. E nas horas... E gosto muito de DJ, de música, mixagem, essas coisas. Deixa eu te perguntar, quais são as características... vocês têm uma holding de investimentos em startups quais são as 3 características que tu enxerga num empreendedor quando tu vai investir? Assim, as três pontos mais importantes, são vários, né? Eu sei, mas quais são os 3 pontos mais importantes que chamam a atenção no empreendedor para tu dar um cheque pro cara e começar a investir em alguém, em algum negócio? Porque provavelmente tu investiu em negócios que deram errado e foram pivotados, né? Que é o caso da Brexit nos Estados Unidos, que era um business de inteligência artificial, virou um cartão de crédito e vale 100 bi hoje até. Enquanto a empresa não encontrar o product market fit dela, ela pode pivotar, depois disso é difícil. Então o PMF, inclusive, para fazer uma rodada Série A, o PMF é essencial. Então, assim, eu invisto antes do Série A. Então, só para ficar claro, nós somos uma venture capital, uma micro venture capital, chama Bossa Invest. Não, micro não é porque tem quase 1 bi, mas grande. Mas pro Brasil é grande demais. A gente é a maior da América Latina, segundo o Crunchbase e vários rankings mundiais. A gente está na 8ª posição no mundo nessa tese de pré-seed. Anjo, pré-seed, seed, série A e por aí vai. Então a gente resolveu fazer no Brasil o estágio anjo e pré-seed. Então começamos em 2015 fazendo isso. Tinha uma vontade de desenvolver, investir em larga escala no modelo SV Angel americano, ou Y Combinator, ou 500 Startups, né? Essas empresas. A gente queria fazer algo parecido no Brasil e desenvolvemos a Bossa para fazer exatamente isso, baseado na minha experiência como anjo. Então, juntei as escovas com o Pierre lá atrás, em 2015. Eu tinha um startup, ele também, a gente juntou e abriu a Bossa Nova. A partir daí, começamos a desenvolver uma estratégia para fazer investimento early stage, bem no começo, chequinho de 100, 200, 300 mil. E a gente decidiu sair no Série A. Ou seja, quando essa empresa começa a crescer e vai chegar no estágio Série A, a gente vende a nossa parte. Algumas vão para B, a gente vende. Ou então, vender numa oportunidade. E assim foi feito. E a gente está nesses 8 anos aí fazendo exatamente a mesma coisa que a gente decidiu fazer lá atrás. A gente tinha uma meta de 1.000 startups, somos 1.700 hoje. A gente tem 600 americanas. E fazendo exatamente a saída
antecipada, ou seja, a gente vendeu, por exemplo, a Melhor Envio para local web, entramos a um valuation de 1,5 milhão, saímos a um valuation sei lá quanto, vendemos a Repassa para a Renner, vendemos a Kimvo para o BTG. Qual foi o melhor deal que tu fez? Em termos de múltiplos, eu acho que foi a Repassa para a Renner. Fez vezes 50. Mais do que isso, foi bem mais, foi quase 90 vezes o valor investido. O valor investido, porque esse tipo de negócio que a gente faz é múltiplo do valor investido, né? Você investe 200 mil, é multiplicado os 200, 300, 400, então depende muito de quanto você investe. E quando você vai até a Série A, você tem algumas fases que você faz follow-on, você reinveste. E assim a gente tem feito na Bolsa e temos 110 exit. Agora, por outro lado, a gente só perdeu 8% das startups, muito pouco. As startups em 8 anos, 50% morrem, né? Uhum. E a gente perdeu muito pouco a empresa. Mas nesse estágio de empresa, você precisa olhar muito para o founder, né? Você olhar muito para o empreendedor. Foi a pergunta que eu não respondi, exato. Né? Exato. Eu ia marcar ela aqui para tu falar agora. Exato. Vamos lá. Nesse estágio é o founder, com certeza. Então, quando eu fazia análise direta, hoje tem um time, tem inteligência artificial, tem um monte de coisa. Quando eu fazia análise direta, e hoje eu faço com a nossa Private Equity, eu saí de CEO, né, o ano passado, hoje estou totalmente profissionalizado da companhia. Eu fiquei como CVO, é difícil você largar o... O que é o CVO? CVO é Chief Visionary Officer, visão. Né, eu sempre fui sócio conselheiro e fiquei como CVO, com relacionamento com a visão de onde a gente quer chegar, continua comigo. Só que eu estou mais para CDO. Você sabe o que é o CDO? Não. O D de Desnecessary. Entende? Tá. Então, eu estou mais para Desnecessary do que... E aí fui tocar a nossa mini private equity da família e estou lá. Mas é muito empreendedor se ele é humilde, se ele é grato, se ele tem competência, se ele sabe quais são as dificuldades que ele vai ter para frente, se ele consegue mapear e, inclusive, o time complementar. E, principalmente, cara, assim, vamos direto, saindo dessa parte do empreendedor, no negócio, o problema que ele resolve. Ou seja, qual é o problema que você resolve? Como você resolve esse problema? Então, não é montar uma rede social, mas você é para resolver qual é o problema. Então, e não é só porque estou fazendo algo que alguém está fazendo, mas está resolvendo o problema de uma tribo específica, de um nicho específico, sim. Então, nos interessa. Esse foi o nosso norte, nossa North Star Metro, que sempre foi investir em negócios que efetivamente tinham uma funcionalidade e que resolviam um problema de um nicho de mercado. Então, foi assim com todas as que a gente se deu bem. Foi assim. Tem várias empresas hoje que são grandes, que a gente entrou lá atrás, Melios, várias que a gente entrou lá atrás, que depois saiu, e que resolviam um problema naquele momento, daquele mercado, entende? E como olhar para essa empresa que está começando esse negócio? Putz, tem os founders lá, os caras são legais, beleza, os caras são humildes, eles têm um problema real. Como dar preço para isso? Não, né? Preço... Eu acho que como tem fazer range, um valuation? Né? São ranges, né? Valuation é range. Valuation é ciência, cara. Tem técnica para isso. Inclusive, se não tem faturamento, se tem como calcular. Eu tenho uma ferramenta gratuita que de tanto me perguntar como calcular e contador fazer errado, eu desenvolvi uma ferramenta gratuita, está à disposição, se você quiser dar para o seu ouvinte aí, ficar à disposição. Fala aí pra gente. Valuation.sme.com.br. Não se preocupe, ninguém vai te vender panela de pressão, fica tranquilo, pode botar e-mail falso se quiser, não tem problema. Valuation.s de sapo, m de Maria, e de Eva.com.br. Lá tem 2 tipos de valuation. Valuation de empresa tradicional e valuation de startup. Então, vai lá e calcula. Agora, se falar número errado, vai sair dado errado. 95% de acerto. Mais de 60 mil cálculos de valuation. João, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Na minha carreira até aqui, uma coisa que me prejudicou bastante é quando tu perde o foco. E eu acho que esse é um problema constante e evidente na vida de muita gente, na vida pessoal e na vida empresarial também. Uhum. Como manter o foco? Porque eu enxergo que as pessoas elas se perdem no foco. Né? A pessoa está com um bom emprego, de repente ela vai ver uma outra proposta, vai fazer uma outra coisa, é picado pelo bichinho da multiplicação e quando tu perde o foco, né? Quando tu tira o olho do negócio, da coisa que tu está fazendo, tu acaba se prejudicando bastante. Como manter o foco?
Olha, é difícil, cada pessoa é um mundo, né? E está passando por um momento diferente, é difícil você falar em linhas empresariais, é muito... Eu acredito muito em ecossistema. Acredito muito que a gente não deva ficar apenas no negócio, porque hoje você ganha dinheiro em torno do que você faz e não no que você faz, né? Você tem um escritório de investimento, mas você faz negócios de educação, é em torno do que você faz e não o que você faz. Isso é uma lição poderosa e muita gente enxerga isso como perda de foco. Está perdendo foco porque não está no teu business principal, no teu core business. Isso é um grande erro. Isso é um erro de quem não tem nível de consciência. Então, a partir do momento, e a resposta está na consciência, a partir do momento que você vai subindo a consciência, e você, seja pela dor, ou pela necessidade, ou pela oportunidade, no sentido de, por que você emagrece? Consciência, cara. Você chegou na consciência que precisa emagrecer. Eu perdi 16 quilos só depois que eu ampliei minha consciência. Antes, me falava um monte de coisa e eu não conseguia perder. Então, saí perdendo ao longo de um tempo. Foram 10 meses para eu perder 16 quilos. Mas fez o que exatamente? Não, foi fechar a boca, intermitente e acompanhamento. Basicamente isso. Foi durante 10 meses. Eu poderia ter feito alguma coisa mais radical. O shape é a única coisa que não dá para comprar, né? Na saúde, né? Difícil. Então, no meu caso, foi mais para saúde. Então, assim, o foco é muito baseado na consciência e na disciplina. Então, você quer ficar focado em alguma coisa, você tem que ter consciência que aquilo é o que vai te levar para o ponto B que você precisa. A questão, Rafael, é que pouca gente sabe onde quer chegar, cara. Se você não sabe onde você quer chegar, a lista do País da Maravilha. Qualquer lugar que chegar tá bom. Então, assim, esse é o ponto. Se você tem um norte, se você tem onde você quer chegar, seja empresarialmente, seja pessoalmente, fica mais fácil. E não é aquela buchitagem de meta, de sonho grande, não é só isso. Porque tem que ter. Mas é muito mais do que isso. Porque não é só onde você quer chegar, mas qual o caminho? Você vai com o Waze te diz onde é que você vai, ou você questiona o Waze e olha as outras opções que existem? Porque tem outras opções. Se você vai no automático, beleza, paciência, sorte sua. Então, assim, o foco é muito da consciência e empresarialmente são 5 níveis de consciência. 5. A grande maioria dos empresários que eu conheço estão no nível 1 de consciência. E aí perde o foco. Por quê? Chega algo que dá dinheiro, ele vai. Dá dinheiro, ele vai. Ah, eu vou por aqui porque agora tá dando dinheiro. Paleta mexicana, vai todo mundo, vai lá. Não sei o quê, vai. Metaverso, vai. Isso é perder foco. Agora, se você vai consciente e sabe que você deixa o teu motor 1 funcionando, tá ali funcionando, teu motor 1, e você vai como se fosse um motor 2, aí beleza, cara. Aí você tem a consciência de montar o motor 2, de estruturar o motor 2, mas deixando o quê? 1 funcionando. Então, essa história de foco é muito... Eu tenho que ver cada situação para dizer se é perda de foco. Isso aqui não. Isso aqui o cara está criando uma camada de serviço, um motor 2, está ampliando o nível de consciência do que ele faz, entende? Então, mas não tem receita de bolo, de novo, cara. De ficar dizendo, se você fizer 3 coisas para isso, 4 coisas para aquilo, vai resolver. Fazer um corte disso, não dá. Eu queria perguntar sobre inteligência artificial. O que muda no jogo do empreendedor? Porque dessa forma que as coisas estão avançando hoje tão rápido, como criar uma empresa que não vai morrer, né? Não vai ser substituída por um aplicativo, não vai ser substituída por uma inteligência artificial, né? Como preservar nas empresas aí uma inteligência que permita que ela não morra no curto ou médio prazo? Do lado do empreendedor, o cara que quer fazer algo, ele realmente tem que olhar o que existe em russo, em japonês, em chinês, ou seja, pesquisar no Google com outra língua, né? E não só em inglês e português, para poder entender o que tem disponibilidade. E muito é você criar o white label em cima de ferramentas existentes também, não querer inventar roda, sabe? Porque se passar muito tempo desenvolvendo inteligência, muitas vezes você vai investir um caminhão de dinheiro. Porque o que eu quero dizer com isso? Para o empreendedor que está nos assistindo, se ele tem a necessidade de fazer o dinheiro, se ele tem um problema para resolver, ele tem que entender que quem tem distribuição tem poder. Então, vale muito mais a distribuição, o canal, a forma que ele comercializa, que ele quer alcançar o nicho, do que efetivamente a tecnologia. Eu estou te dizendo isso não que a tecnologia seja importante, mas estou te falando que ela já existe, cara. Basicamente, tem muita coisa pronta. Então, você vai querer fazer uma tecnologia do zero, tendo pronta? Então, o que você tem que fazer? Se não tiver, constrói. Mas tendo, você vai usar e vai montar uma estratégia para desenvolver e resolver o problema de alguém. Modelo exatamente de concierge. O mercado, ele precisa de várias coisas. Então, se você quer empreender hoje, o que você vai fazer da vida?
Você vai buscar alguém que tem problemas para você resolver, cara, e ganhar dinheiro com isso. Então, usa uma tecnologia que existe. A inteligência artificial, ela não tem como a gente fugir, Felipe. Não tem como você não usar. Por exemplo, lá na Bossa, eu tenho, sei lá, 15 analistas de investimento. A gente usa inteligência para facilitar a vida deles. Eu peguei todos os nossos últimos 1.700 investimentos análise, botamos dentro da inteligência. Pegamos tudo que foi não, tudo que foi sim, botamos na inteligência e disse assim, ô chat, ajuda a gente aí e analisa esse aqui, se a gente investiria ou não. Como se fosse eu, um analista da Bossa. E ele diz, vai para o analista manual e ele analisa tecnicamente aquela coisa. Então, a inteligência ela tem que facilitar a tua vida, não tirar o emprego, não tirar o trabalho de alguém. Então, você como empreendedor, mais do que nunca, você tem que entender as consciências, os 5 níveis de consciência, para você usar isso a seu favor. Então, de novo, o cara que quer fazer tecnologia, peraí, hoje você faz qualquer coisa com inteligência artificial sem programar. Então, por que você vai perder tempo com isso, entende? Então, eu vejo, e tecnologia é importante? É. Proprietário é importante? É. Para frente. Nesse momento, até série A, não. No TC, a gente fez um investimento em várias empresas e o principal driver de dificuldade foi alinhar a cultura de todo mundo e administrar um monte de gente, um monte de empresa, um monte de CNPJ. Vocês têm 1.700 empresas. Isso me parece uma doideira absurda. Como que vocês fazem para falar com 1.700 empreendedores, ou vocês nem falam e fazem uma avaliação a cada 90 dias, 60 dias, ou sei lá, 6 meses? A gente é minoritário, né? É o Venture Capital minoritário. A gente coloca toda essa turma numa comunidade. Então, essa comunidade é bem ativa. Tem vários serviços, benefícios e tem eventos e a gente é bem ativo na comunidade. E tem reportes mensal e a gente analisa 10% a mais ou a menos daquilo que foi planejado. A gente aí vai lá e tem um time que... Temos um grupo de mentores que atua diretamente conforme a necessidade de cada startup e criou um modelo, cara. Criou um modelo de atendimento e a prova disso é o nosso write-off, que é muito pequeno. Então, se a gente não desse conta disso, a gente teria um write-off muito maior, concorda? Tá, mas João, eu já investi em startups em várias. Depois de um certo tempo, elas viram zumbis. Vocês devem ter um número de zumbis absurdos. Lifestyle business, né? Lifestyle business. Presta atenção numa coisa, Rafael. Se ela vira lifestyle business, se ela não faz uma rodada de captação, uma nova rodada, ela vira empresa. Se ela vira empresa, ela tem que pagar dividendos. Sacou? Então, presta atenção. Uma startup, e aí vem a grande diferença. Uma startup, ela precisa fazer rodadas de investimento. Ano após ano. Anjo, pré-seed, seed, série A, B, C. Se ela não faz, tem algo errado. E aí a gente atua. Se ela quer virar empresa, lifestyle business, ela tem que nos pagar dividendo. E aí que é o segredo, eu estou te contando aqui. Tá, mas e aí? Se ela não virou um lifestyle business, não dá dividendo, virou um zumbi. Acabou, write-off. Pra gente não faz sentido. Ou então ela nos compra. Ela nos compra. A gente tem, se ela não fizer rodada, ela tem que nos comprar. Se ela quer viver de dividendos ou de prolabore, vai ter que nos comprar. Então a gente vende nossa participação, mas não é problema. Então, assim, a regra do jogo tem que estar clara no início do jogo. Esse é o problema, cara. Venture Capital é o modo romântico de falar e a gente vê as VCs da Faria Lima no modelo romântico. Nós não somos modelo romântico, nós somos modelo what you see is what you get. Então, você quer entrar com a Bossa te dá apoio, mas a gente também tem que entender que você tem que crescer. Você crescer organicamente, não é crescer exponencial. Não estou falando de crescimento louco, de depois ficar aí atrás de dinheiro. Só cresce se tiver dinheiro de investidor. Não tem nada a ver. Dinheiro de investidor é quando você não precisa. Não é quando você precisa. Está aí um grande erro. Então, o dinheiro é para você desenvolver novos modelos, encontrar o seu PMF e tracionar o negócio depois. E se ela não fizer isso, cara, andar de lado, vira uma empresa. E como empresa não nos interessa. Gostei bastante da tua... É bem clara a tua linha de raciocínio sobre esse business. Acho que é um dos mais claros que eu estou acostumado a falar com bastante empreendedor. Todo mundo tem um sonho, acorda e dorme pensando numa maneira de ganhar dinheiro. O que o João Kepler faria hoje para ganhar dinheiro se ele começasse do absoluto zero? Certamente eu resolveria algum problema que eu estivesse próximo de... Bom, vamos lá. Hoje eu vou tirar o teu dinheiro, vou deixar só tu com esse terno aí e amanhã tu precisa botar comida em casa. O que tu faria? Cara, eu
Eu iria comprar e vender. Eu ia ver quem tem alguma coisa que está difícil de vender, ia vender. Eu tenho uma veia vendedora, eu ia fazer isso. Eu ia vender, ia tentar resolver o problema dos outros, ia cortar grama, ia fazer o que ninguém quer fazer, cara. Porque a gente ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros, cara. A gente não ganha dinheiro com que todo mundo faz. A gente só ganha se você resolver o problema dos outros. É ali que o cara te paga, porque ninguém quer fazer. Então eu ia fazer isso se eu começasse do zero. Aliás, tem um programa que querem que eu faça isso. Então, assim, vai pro desconhecido, não, porque eu sou um cara meio desconhecido ainda, né? Então, eu posso ir para qualquer lugar, não preciso usar o meu nome do meio, uso meu nome e sobrenome e ninguém vai me conhecer. E aí eu posso fazer isso. Então, eu conseguiria me dar R$1.000, uns 7 dias, eu transformo R$1.000 em 10 mil fácil. Então, sabe, não tenho problema com isso. E assim, o que é que eu faria hoje para ganhar dinheiro? Hoje, eu estou buscando negócios para a nossa family office, para a nossa private equity, que gerem caixa. Eu só invisto hoje em negócios que gerem caixa. Negócios só por longo prazo, já tem a Bossa Nova. Já tem lá a Bossa Invest, que é uma VC. VC, estrategicamente, a longo prazo. Apesar do que o nosso prazo médio lá são 3 anos. 3 anos a gente sai. Nosso prazo médio histórico na Bossa são 3 anos, e não 10. Tá? Essa história de fazer contrato para 10 anos, a gente não roda muito isso. 3 anos a gente já tem que dar alguma coisa, senão não dá nada. Né? Entendeu? Sim. Então a gente é muito objetivo nesse ponto. Só que na Private Equity a gente só investe em negócios que geram caixa. E eu sou meio agnóstico para isso. Se o negócio faz sentido, se é algo que realmente prospera a vida do outro, na perspectiva do outro, eu começo a olhar, isso na Private Equity, né? Eu começo a olhar para investir minoritário também, não majoritário e não como fundo. Eu não quero gerir fundos. Então a nossa Private Equity não é um fundo gestor que gere dinheiro de terceiro. O nosso dinheiro é só da família, não é de ninguém. Então a gente não abriu para terceiros na Private Equity. Só investe na nossa própria. Teus filhos opinam aí nesse negócio? O quê? Teus filhos opinam no... Eles fazem parte do conselho, mas eu que sou o administrador. Da Private, nessa forma, da Family Office, né? Eu queria saber sobre nesse seu negócio de Venture Capital. Só um detalhe, por que isso é importante essa pergunta? Porque cada um tem a sua empresa. Tem o seu mundo e o seu negócio. Então, eles não estão no meu negócio, eles estão no negócio deles. Só que eu não deixo... A minha herança, ela é doação em vida. Tá bom? Então, assim, tudo em vida. Nada quando morrer. Então, tudo é da família. Tudo é deles. Antes de vida. Enquanto vivo. Entendeu ou não? Entendi. Deixa eu só aproveitar para fazer um gancho aqui. Todo pai, ele tem uma preocupação... Um apartamento, uma fazenda... uma preocupação grande. Todo pai tem uma preocupação grande com o futuro do filho, se o filho vai conseguir se virar e ganhar dinheiro por ele mesmo nesse mercado altamente competitivo. Eu vejo assim, para ganhar hoje R$20 mil é dificílimo. Eu acho muito difícil. Eu falo isso, as pessoas elas ficam irritadas comigo, né? Eu ganho, ok, mas eu sei da dificuldade que é hoje no mercado de trabalho tu ganhar R$20 mil. Como que tu educou teus filhos para serem empreendedores que conseguem ganhar dinheiro? Tem 3 filhos, ou seja, isso não é sorte. Não, foi treinamento. Filho não é só sobre educação, é sobre treinamento. Eu treinei meus filhos para serem prósperos. Mas o que tu fez? Conta para nós os várias passos. Coisas. Uma delas eu já disse, foi a mesada. Assim, vamos lá, rapidamente. Ninguém bate mais forte que a vida. Se você sabe disso, você tem que treinar seu filho para aguentar porrada e não para dar porrada. Você tem que aguentar seu filho para aguentar de sabores, porque vai ter pela vida. Você vai ter que treinar seu filho para saber dizer não, vai ter que treinar seu filho para enfrentar dificuldades, e não só quando está tudo bem. Quando está tudo bem, meu amigo, você treina um acomodado. Então, você tem muito dinheiro, você super protege seu filho. No primeiro degrau, ele tropeça, acabou. Então, está cheio de mimizento por aí. Então, eu precisei fazer isso dentro de casa primeiro, enquanto adolescente. E é difícil. Uma das coisas por exemplo, a herança. Herança é bíblico. Você tem que deixar. Só que se você informar seu filho que ele tem aquilo garantido, no subconsciente dele está o quê? Garantido. Então ele não precisa ralar, porque no final das contas ele vai para Harvard, só ele sabe, quando ele voltar, está ali tudo preparado para ele. Entende? Então meus filhos não tiveram isso. Eu sempre disse que ia gastar tudo em vida, que ia desenvolver e ia botar tudo em startup. E eu sou outlier em startup. 85% do meu patrimônio está em negócio. Então, isso significa dizer que, para eles oferirem uma liquidez do meu patrimônio, eles têm que vender essas empresas. Então, eles tiveram que aprender esse ofício por conta própria. Todos os dois são investidores, os 2 homens são investidores. A minha filha é mais empreendedora do que investidora.
E a minha filha está mais para gestora da família do que para investidora. E, por exemplo, os dois têm empresa de investimento, os dois deles. Existe uma competição aí ou não? Existe. Tem o lado que não é nem tudo são flores, né? Parece até que é bonitinho demais, mas tem desafios que eu fui aprendendo quando eles foram crescendo, eu fui tendo desafios. Eles disputam várias coisas, mas são amigos. Mas são uma vida completamente diferente uma da outra, são diferentes e fazem negócios diferentes. E, por exemplo, o Davi, o meu filho do meio, ele desde jovem, ele é o produto. Tipo, o Davi é o influenciador, Davi é o cara que ele estuda e ele ensina. Ele é o produto. Davi foi pro Shark Tank com 15 anos, 16 anos. Primeiro, o vídeo mais viralizado do Shark Tank é do Davi. As pessoas diziam, eita, você é marketing fazendo isso com seu filho. Não, cara, eu não dei dinheiro para ele, eu não investi nele, ele foi lá e pediu sem eu saber. Eu só soube depois. Ele foi com a mãe. Então, foi lá e recebeu um grande não. E eu comemorava e ele ligando para mim, chorando. Ai, eu disse, que bom. Parabéns. Por quê? Porque não recebeu. Não é fácil você receber investimento. Você tem que ter responsabilidade. O moleque com aquela idade, como é que ele tem responsabilidade sobre dinheiro de terceiro? Então, ele aprendeu muito cedo a levar o que é um soco na boca do estômago, entende? Então, quando a gente leva o soco na boca do estômago, o nosso ego vai lá pro chão. Então, meus filhos aprenderam a não ter ego muito cedo. De novo, o ego é vaidade escondida atrás da porta. Então, lá em casa, sempre foi assim, cara, a vida é assim. Não é essa coisa que você está vendo aí fora. Não é o que você está vendo no Instagram, não é o que você está vendo, até porque eles conhecem o bastidor do Instagram, de várias pessoas. Então, eles já viram que aquilo ali, nem tudo é verdade aquilo, né? Então, lá em casa, eles foram treinados no worst case scenarios. Entende? No worst case scenarios. Não foram treinados para ter a melhor coisa. Eles foram treinados para ter a pior coisa e eles têm a melhor coisa a partir disso. Ou seja, eles disseram, eu quero ser próspero, eu quero desenvolver negócios. E foram vendo isso. O que foi que eu fiz? Ambiente. Ambiente muda a sua perspectiva, a sua visão. Então, eu trouxe essa molecada para conviver com pessoas sempre mais inteligentes, inclusive que eu. Então, eu sempre dizia assim... Quem é o cara mais inteligente que tu já conheceu? Eu? Mais inteligente que tu já conheceu. Quem é? Do meu relacionamento? É. Cara. Na vida. Um só. O mais inteligente. A pessoa mais brilhante que tu já conheceu. Quem é? Essa pergunta é clássica aqui do programa. Simon Sinek. Tudo começa com porquê. Pra mim, ele é o cara mais brilhante que eu conheço. João, qual que você acha que é a importância de um diploma universitário hoje? Não. Essa importância vem caindo com o tempo? A importância é para quem vai precisar de uma carreira, porque ainda se exige na carreira, seja como funcionário público, seja carreira executiva, ainda se exige muito diploma. Mas meus filhos, eles vão ser o que eles quiserem ser e vão estudar o que eles quiserem estudar. A minha filha faz Link, que é uma faculdade de administração, diferente, empreendedora. Esse menino é bom, esse menino da Link. O Álvaro, né? Ela faz Link, faculdade empreendedora, mas se ela quisesse fazer Intel, ela faria. Ela vai fazer o que ela quiser. Então, os meus dois filhos, o Theo, o mais velho, fez FAAP, administração. O Davi foi um dos primeiros alunos da Link, fez a universidade nos Estados Unidos. Mas só para vocês terem ideia, o Davi, quando ele saiu do Shark Tank, ele queria ir embora para os Estados Unidos. A gente tinha uma casa lá. Eu disse, você vai para lá, mas você não vai estudar na escola onde os filhinhos de A, B, C estudam. Você vai estudar na escola pública, 1 hora de viagem de casa. E eu botei ele numa escola pública, só cubano lá, velho. Então, no dia que ele fui deixar a primeira vez na escola, ele disse assim, pai, você vai me deixar aqui mesmo? Eu digo, vou. Quero ver você ser o bonzinho, famosinho aí. Se você for famosinho aí, você vem falar comigo. E ele foi o mais famoso da escola. Então, assim, o moleque é bom, tá certo? Não é... E aí eu tive que dar porrada nele no sentido positivo, né? Ô, João, essa veia aqui, essa pegada aqui, essa pegada de educação aqui... cortes, Fábio. Deixa eu fazer essa pergunta que é importante. O que tu diria para os pais que têm filhos adolescentes, classe média alta, em casa, que ficam o dia inteiro no TikTok? Como resolver esse problema? Essa veia aqui é uma pegada importante. Acho que muita gente quer ouvir essa dica. Bom. De novo, não é receita de bolo, tá, pessoal? Eu não tô aqui cagando regra de jeito nenhum, tá bom? Mas vamos lá. Eu já ajudei muitos pais com filho em videogame, que é a mesma coisa, tela, né? Então vamos lá. Eu digo aos pais porque os filhos ficam aí porque não tem nada melhor para fazer fora da tela. Percebe? Se você criar um ambiente melhor, você traz seu filho para um ambiente seu. Só que para você trazer ele para o teu ambiente, você tem que entrar no dele. E eu fiz exatamente isso com a minha filha no TikTok.
Eu fui fazer dancinha com ela na pandemia, porque eu estava perdendo a minha filha para a ferramenta. E eu recuperei minha filha com o TikTok. Então aconteceu comigo. O que eu estou falando não é ideia. Então quando você entra na ferramenta junto com ela, você convive com aquilo, aquilo passa a ser uma coisa comum. Porque os filhos gostam de desafiar os pais. Gostam de dizer, eu consigo, eu faço, não foi você que me disse, não foi você que me ensinou. E aí isso é normal, cara. Então você não pode brigar com o tema. Sai do videogame, desliga a televisão, quebra tudo, esconde o celular. Você tem que treinar seu filho, não é educar. Porque educação não vai resolver. Entendeu? Então, teve um pai, cara, que eu disse para ele aprender a jogar o jogo que o filho jogava. E ele aprendeu, quando o filho não estava em casa, ele aprendeu a jogar futebol lá. Num sábado que ele estiver em casa jogando, você vai sentar e vai ganhar dele. E mais do que isso, vai descobrir qual é o youtuber que ele gosta. E você vai me dar o nome do cara, eu vou falar com o cara. E quando você ganhar, você vai ligar de vídeo para esse youtuber. E o moleque vai dizer, pai, você conhece o fulano? E foi assim que ele fez. E o moleque, na hora, conquistou o filho, na hora. Pai, ganhou de mim. Ainda ligou pro meu youtuber. Pai, como é que você sabia disso? Como é que você sabe jogar? O pai virou o herói na hora, entende? Você está compreendendo o que eu estou falando? Tô. Então pronto, é isso. Tô aprendendo também. Esse é um segredo, mais de 7 milhões de brasileiros não trabalham, não estudam a geração do nem-nem. Quais as dicas para os pais desses jovens do nem-nem? Primeira responsabilidade é sua. É do pai, não é do filho. Não é que o moleque não deu para nada. Você que não testou todas as possibilidades para que ele saia daí. Para que ele saia geralmente está acomodado. Um filho neném está acomodado, porque está tudo fácil para ele. Então a gente precisa criar um ambiente de desafio, de desconforto. Porque é no desconforto que ele vai buscar resolver os problemas dele primeiro. Então, a responsabilidade é dos pais, cara. É a dica que eu dou. Bota desconforto e desafio na vida do teu filho. Não dê nada fácil. Sempre busque algo. E não é esse negócio de assim, vai botar o lixo lá para fora porque eu vou te pagar R$10 pelo lixo tirado. Aí eu faço uma pergunta para os pais que estão assistindo. Você tira o lixo? Não? Então não faça isso. Só mande o moleque lavar o prato se você, como pai, lavar o prato. Entendeu? Senão não vai dar certo, não vai funcionar. Tô ferrado. O que é mais importante? Não é faça o que eu digo, mas faça o que eu faço e não faça o que eu digo. O que é mais importante, execução ou estratégia? Cara, hoje estratégia. Uma coisa é ligada à outra, obviamente, né? A mesma coisa que eu digo, o que é mais importante, o piloto ou o carro de Fórmula 1? Você diz o seguinte, você vai dizer que os dois, obviamente, ou então o piloto. É óbvio, porque dá um carro bom para um piloto ruim, ele bate. Você dá um carro ruim para um piloto bom, ele chega no final. Então, assim, uma execução sem estratégia, você vai bater, velho. Você vai bater. Então, você precisa ter a visão, a estratégia, planejar a sua estratégia. Não é planejamento estratégico, PE de longa data. É coisa simples. E hoje tem várias ferramentas aí fáceis para isso. Então, você cria um plano, cria uma visão, desenvolve e cria execução para isso. Agora, também, uma estratégia. Você ficar só rei do planejamento. Tem cara que eu encontro a cada semana. E aí, tá ali, planejando. Porque, entenda que o americano já fala isso há muito tempo. O feito é melhor que perfeito. Né? Então, fake while you make it. Tem até essa frase. Não que eu concorde com ela, mas, cara, você tem que executar, velho. Porque é ali que você vai testar, vai validar, vai pivotar, para depois você desenvolver algo. Então, você pode até mudar a sua estratégia conforme a execução for validando e corrigindo. Dinheiro traz felicidade, João? Traz. Sem prosperidade, você precisa pensar nisso. Traz, sim. Dinheiro compra muita coisa, cara. Então você precisa pensar em dinheiro. O dinheiro, por muito tempo na minha vida, eu vivia assim, numa gaiola de ouro, né? Então, eu achava que aquilo era bom, achava que estava certo, só que a minha porta estava aberta da minha gaiola de ouro. Depois que e lá fora, todo mundo que estava lá estava errado. Então, depois que eu resolvi sair e voar, eu vi que a gaiola continuava de ouro, velho. Então, assim, eu tinha crenças limitantes demais sobre dinheiro. Por exemplo, eu não gostava de ganhar presente, não gostava de ganhar muito. Hoje não, hoje eu sei que eu tenho que ser próspero, os filhos têm que ser prósperos, meus amigos têm que ser prósperos. E a gente tem que ganhar dinheiro, porque não é errado ganhar dinheiro. O errado é quando você só visa lucro. Quando você fica o tempo todo só pensando em você. Quando você só pensa em você, você está errando. Porque se o outro não prospera, esse é um ciclo que para. Entendeu? Ele trava, e vai chegar um momento que trava, porque você só pensa em você. Então, o dinheiro pensado no conjunto da obra, onde todo mundo ganha, inclusive seus colaboradores, inclusive seus parceiros, ganha de verdade, você quer que isso aconteça, a coisa flui e uma espiral difícil de segurar. Positivo. Numa empresa, o que deve crescer antes?
O custo ou a receita? O crescer não, né? O custo não deve crescer. Né? O custo tem que crescer proporcional. Hoje a gente tem que falar de negócios escaláveis, que cresce receita sem crescer a despesa e o custo proporcional. Né? Mas você investe em muitas empresas que queimam caixa. Não. Eu visto empresas, presta atenção. Isso é muito importante. Em Venture Capital dá essa imagem equivocada. Vamos lá. Eu invisto em empresas que têm um plano de A para B. Ou seja, até a próxima rodada ela vai queimar R$500 mil. Está combinado. Eu invisto os R$500 mil para queimar o caixa. Então, eu investi para ele chegar neste valuation aqui. Entendeu? Então, se ele começar... É 500. Se ele gastar 501, aí está errado. Entendeu? Mas os 500 foi combinado. Então, não é que eu invisto em empresa que queima a caixa. Não. Ela tem que gerar um resultado. Qual é o resultado? Aumento de valuation. Para que eu possa multiplicar meu valor investido. Entendeu? Então, é assim. Por que o Warren Buffett investiu no Nubank quando ele estava com $80 milhões de prejuízo? Por quê? Que ele sabe, entende valuation. Ele sabia que ia fazer o IPO e o valuation é muito maior. Então, ele botou $550 milhões num prejuízo de $80 milhões. Só que na cabeça dele não era prejuízo. Então, assim, esse negócio de venture capital é muito mal informado e que bom que vocês estão tratando desse assunto aqui. Porque as pessoas acham que é porra louquice investir em negócios que queimam caixa. Não. Porra louquice você não saber o que está fazendo. Porra louquice você não entender essa classe de ativo. Porra louquice você botar mais do que 5% do seu patrimônio líquido nisso. Entendeu? Então você tem que diversificar, você tem que ter a sua estratégia de longo prazo, médio prazo e curto prazo. E Venture Capital faz parte da sua carteira. E tem que fazer parte. Se não faz parte, está errado. Tem que fazer parte da sua carteira. Ah, não entendo. Então investe em bons fundos, que tenha bons gestores, que investem nisso, cara. Eu investi numa startup e perdi, não vou mais investir em startup. E você está errado, porque você investiu errado, você não sabia o que estava fazendo. Então você escolheu errado, não tinha sentimento, não tinha feeling correto, não tinha análise correta, investiu em qualquer coisa, porque se apaixonou pelo negócio e pelo empreendedor, e não pelo problema que resolve, e aí se deu mal. Aí acha que o mundo, venture capital não presta, porque investir em startup é loucura, prejuízo, empresa que queima o caixa. Então tá errado. Conceitualmente, em termos de fundamentos, está errado. Sabe? Então a gente precisa voltar aos fundamentos do conceito de venture capital no país e de private equity. Eu vou repetir, nada é mais rentável do que investir em negócio. Nada. Você pode botar ouro, Bitcoin, nada vai te dar um múltiplo de 100 vezes, 50 vezes. João, você teve múltiplo de 3 vezes? Já. 2 vezes? Já. 1 vez? Já. Já perdeu? Já. Mas, cara, e a minha média? E o meu track record? Eu tenho um MOIC de 6 vezes. Putz, então o que paga isso? Porque mas eu sei fazer. Eu sei investir. Eu não estou falando isso para captar ninguém, porque eu não tenho nada de fundo aberto para captar nada. Qual é o teu melhor livro, João? Como assim? O teu melhor livro. O livro que tu escreveu. Qual que tu acha que é o melhor? Teu filho, o teu menino dos autor, olhos. Ele sempre acha que o último é o melhor, né? Mas o último foi o Inevitável, que é um livro que fala das 5 níveis de consciência empresarial, que explica para o empresário, pequeno empresário, como ele faz para crescer e tem a mentalidade de uma... Não, as pessoas querem comprar um livro só do João. Qual que então, eles compram? Então vamos lá, eu vou explicar. Se for empresário, compre o Inevitável. Se for investidor, se for mentalidade para investir, para entender, compre o Poder do Equity. Do equity. Em português é equity. Compre o Poder do Equity, que é maravilhoso para quem quer entrar nesse mundo de capital intangível, saca? Se você quer captar dinheiro, investimento, compre o Smart Money. Então, assim, eu tenho um livro para cada coisa. Se você está falando de gestão na tua empresa, compre o Gestão Ágil. Então, assim, eu não tenho o melhor livro. Eu tenho o livro mais lido, o mais assistido por várias classes e vários tipos de público. E qual é o teu filho preferido? Putz, é o da vez. Tá. Foi uma pergunta só para dar uma cutucada aqui, que a gente não ia poder sair sem dar uma cutucada. Ô, João. Não, você pode cutucar o que você quiser. A gente está começando aqui o podcast. Mas eu gosto muito dessas provocações de filhos, e obrigado pelas perguntas, um pouco fora do eixo empresarial e de venture capital. Lembra que a gente tem 100 mil pessoas mais ou menos estão assistindo os cortes e o canal por dia. E como aqui o público eu acho que com perdão da palavra, o mais qualificado do Brasil, até pelo nosso histórico de investimento, a gente tinha 120 mil assinantes pagando, investidores pagantes de bolsa, então as pessoas estão bem acostumadas com o risco de bolsa e tal, e o pessoal tem um poder aquisitivo muito grande. E eu acho que, eu tenho um filho pequeno, né, e eu acho que esse mote de educação
telas, TikTok, joguinhos. Cara, é assim, todo mundo quer ouvir sobre isso, porque é um problema, é uma máquina de gerar problemas em casa. Isso é um papo que os casais conversam muito, né? É bem complicado. Tu quer fazer pergunta aí? Eu queria fazer uma pergunta. A gente está começando aqui o podcast, né? Começando? Esse aqui é o episódio 16 ou 15. 14. E eu queria 6 saber... mais 7 é 14, cara. Eu queria saber quem é o convidado que, se a gente trouxesse aqui no podcast, o João ia parar e assistir ao vivo, porque é uma pessoa realmente imperdível de ver falando. Eu gosto muito do Pablo Marçal, gosto muito dele. Tem algumas restrições, muitas vezes o arrojo dele me assusta, mas eu gosto muito do que ele fala em termos de princípios e valores, família. É uma linha empresarial diferente, mas ele ajuda muita gente. Então, para mim, o cara que ajuda, que se dispõe a ajudar, é um cara que bota o seu na reta e se expõe para ajudar os outros, que é o caso dele. Eu gosto muito, acho que vai ser um ótimo podcast. Alô, Marçal. Independente desse negócio de prefeitura e tal. Deixa eu vou apertar ele aqui um pouco. Fica à vontade. Quando ele vier. Bom, deixa eu te perguntar, falando nisso, tu acha que os bons empreendedores, né, foi uma coisa que o Salim Matar falou já várias vezes, que os bons empreendedores, as pessoas que estão preocupadas com o futuro do Brasil, deveriam entrar na política, que é o que está fazendo o Marçal. Tu acha que isso é uma realidade? Tu acha que os empresários deveriam entrar na política? Eu vou te falar uma coisa. Teve um jantar na casa do Pablo e a casa dele chegou depois da gente, um grupo de empresários. E aí eu combinei com o Pablo, eu vou dizer para todo mundo que você vai escolher seu secretariado hoje. Todo mundo ali bem sucedido, empresários. E aí eu falei para todo mundo, e todo mundo disse, isso que não pode, ninguém tinha pensado nisso, de ser político, ou de entrar na política, ou de servir, né? Eu digo, quem não serve para nada, irmão. Então, o cara tem que servir, o cara tem que estar disposto a ajudar e abrir mão do seu para poder ajudar o próximo, desde que o seu seja protegido, a sua família também. A política no Brasil, nós todos temos que entender de política e temos que ter consciência da política. A gente tem que saber o que é certo, continua certo, o que é errado, está errado. A questão é essa. O problema é que a gente expor isso da maneira que muita gente expõe, você prejudica os seus business, o seu negócio. Então, você não quer prejudicar o seu negócio. Pergunta ao Salim se ele quer voltar a ser político. Não. Então, assim, foi um dissabor, porque você passa a ser prejudicado. O sistema quer te prejudicar porque você é algo que é ponto fora da curva, é um outlier, né? Então, eu digo assim, a resposta é sim, a gente tem que se preocupar com política, a gente tem que ser consciente, tem que saber o que está fazendo, tem que debater nos bastidores. Agora, publicamente, a gente tem que tomar um cuidado gigante para não estar falando, e muitas vezes para não estar expondo o seu patrimônio e as suas coisas. Por isso, eu acredito que quem faz isso merece o respeito, porque é o cara que está colocando o dele à prova, o dele na vitrine. Então, é um cara que merece respeito. Eu não faria isso, não comento política, mas é claro que eu entendo e sei o que eu quero e o que é melhor para o país. O que tu acha dos desmandos do Alexandre de Moraes? Eu tô brincando. Vamos lá, deixa eu só perguntar aqui. Eu queria perguntar sobre como que o empresário médio ou um empreendedor deve levar em conta o ciclo econômico nos seus negócios. E como vocês na Bossa Nova levam. Porque é diferente de você investir numa startup com a Selic de 10%, com a Selic de 6%. É diferente de você investir num ambiente de inflação, num ambiente de boas expectativas. Como levar em conta o ciclo econômico nesse negócio específico da Bossa Nova e também para o empresário? Você viu que o Rafael ele vai na linha do família, de um monte de coisa, e o Felipe vai no técnico, né? Ele fica ali trazendo para o... que me causou curiosidade isso, por isso que eu estou indo... Eu vou administrando aqui as centenas de perguntas que tem aí, que eu recebi antecipado, né? Recebeu antecipado? Recebeu. Claro que não. Não, se mandou, porque eu acabei de fazer, pô. Não vi. Eu acabei de fazer, ia ser difícil receber desse papo. Cara, a nossa classe de ativo, Venture Capital, Bossa Nova, ela é descorrelacionada completamente. Totalmente correlacionada. A gente, num período da Selic alta, a gente investiu pra caramba. Todo mundo pisando no freio, a gente investindo. A gente entrando nos negócios. As startups, se não tiver uma preocupação
do business dela, não tem porque ela está muito ligada em volatilidade, porque ela está fora da bolsa e ela é um segmento privado, muito, muito privado. Então, sim, apesar do que a política interfere no seu dia a dia, política de preço, monetária e tal, mas a gente procura seguir firme, independente de qualquer coisa. Eu digo que quem empreende no Brasil, empreende em qualquer lugar do mundo. Então, o Brasil é um ótimo lugar para empreender, justamente porque tem problema pra caramba para resolver. Então, a gente busca resolver problemas. Startup, a essência dela é esse. Se o pequeno médio empresário está ali fazendo mais do mesmo, cumprindo tabela e ficando ouvindo só coisas negativas o tempo todo, não é que não tem. Que não pode ficar nesse ambiente ouvindo o tempo todo coisa negativa. Faça um experimento. Você compra um carro vermelho, você sai na rua, você vai encontrar um monte de carro vermelho. Ou não é assim? É assim. A questão é que você, quando está no ambiente, você fica muito preso ao que os seus amigos estão falando. Então você precisa mudar de mesa, mudar de ambiente, mudar de relacionamento para falar de outras coisas, inclusive coisas prósperas. Porque quando você está numa mesa que as pessoas falam de pessoas, né, e não de projetos e de negócios, pessoas e ocasião, cara, cuidado. Agora, projetos e negócio e prosperidade, muito bem, fica nessa mesa, porque é lá que vai te dar uma visão diferente para você crescer. Então, as startups, a gente procura dizer exatamente isso. Cara, vamos criar aqui um ambiente, não é de proteção, mas que elas possam prosperar, baseado cada um resolvendo o seu problema ali e tocando a vida. É claro que algumas que têm servidor em dólar, cara, o dólar caro prejudica um pouco os negócios, só que isso tem que ir para a planilha, isso tem que alterar o orçamento. Então, nessa linha, a gente vai levando. Só que não é nada que para a empresa ou que tem que parar tudo para analisar. Na pandemia, sabe o que a gente fez? Um manifesto. Peraí, você que tem um escritório tal, feche seu escritório. Então, 14 itens que a gente deu manifesto para eles que eles pudessem se preparar. Repactua financiamento, se tiver, faz isso, faz aquilo, diminui o quadro, faz não sei o quê. Então, eles fizeram e sobreviveram. A gente perdeu uma empresa na pandemia só. Uma. Então, muito pouco. Startup e empresas inovadoras. E aproveito esse gancho para te dizer o seguinte. Não tem esse negócio de você estar aí ouvindo dizer que não sabe o que é startup. Ah, não sei, isso não é para mim, não sei o que é startup. Não, cara. Você usa uma. Waze, WhatsApp, YouTube. É ou foi uma startup? Então você não tem esse negócio de não sei o que é. Então startup é no way out. Ou você usa, ou você cria uma, ou você investe em uma. Não tem esse negócio de dizer que eu não sei, que não tem nada a ver, que isso não é comigo. O Venture Capital pode não ser com você, mas a sua vida passa por uma startup. Passa por uma startup. Então, a startup, ela é uma empresa como qualquer outra, só que ela faz o quê? Ela tem um modelo de negócio diferente da nova economia, que não é só comprar, vender, alugar e prestar serviço, ou construir coisa. Ela tem lá download de aplicativo, assinaturas, um monte de coisa. Se você tem um modelo de negócio assinatura, você está usando o modelo de negócio de uma startup. Modelo software como serviço. Lembra a história do furadeiro e o furo? Você não precisa mais da furadeira, você precisa do furo? É isso, cara. Então, é o problema que você quer ser resolvido e as startups fazem isso. Existem startups fora, sem tecnologia? Não. Tem que ter alguma base para escalar. Você precisa escalar o seu negócio. Qualquer negócio. Fazenda escala, sim. Indústria escala, sim. Quem não cresce, desaparece? Quem não cresce, ou ele mantém, porque não tem problema você ter uma empresa para se manter. Para pagar você e para ser o estilo de vida. Como você falou, como é que zumbi, né? Estilo de vida, zumbi. Gostei dessa, zumbi. Não, é que o zumbi é que eu investi numas e ficaram zumbizando. Zumbizando porque você não deu pressão. Se tivesse dado pressão e tivesse cobrado o que foi prometido lá no começo, as coisas teriam acontecido mais rápido. É questão do desafio, velho. É a mesma coisa com o seu filho. Ah, deixa aí, vai levando. Tudo que você faz vai levando, você pode ter certeza que lá na frente vai ficar muito mais caro. E principalmente botar para debaixo do tapete acordos. Eu falo para as startups, acordo de acionista na partida. Acordo de acionista na partida. Tem empresários grandes, cara, que não tem acordo de acionista. Vários. Porra, cara, tem que ter, velho. Isso é básico hoje. Acordo de acionista, conselho, governança, compliance, cultura. Aula 1 do compliance, G4. Aula 1 do G4 é essa aí. Pois é, mas isso nem deveria ser aula, isso deveria ser básico. Né? Então, isso, infelizmente, não é. É o que eu escrevo nos livros. Então, infelizmente, o empresário precisa ser chacoalhado. Ele precisa levar uma porrada para aprender. Então, você não precisa levar... Eu disse lá atrás, aqui no começo. Você não precisa ter seus erros. Porque você tem uma porrada de gente que já errou, por que você não aprende com os erros dos outros? Quais são os padrões das startups que não dão certo? Arrogância, desavença entre sócios, acordo de acionista não feito, lá atrás. Crescimento acelerado sem um planejamento.
Esse é o padrão. Basicamente, as empresas que não deram certo, foi isso. Um pouco de foco, porque quis fazer várias coisas e que virou um canivete suíço, faz tudo pela metade, sabe? Corta mal, serra a unha mal, faz tudo pela metade. Então não é uma faca guinso, vai lá e buf, sabe? E quais são os padrões das startups que dão certo? Aquelas são cara que tem o coração ensinável, um plano e sabe onde quer chegar e tem todo o roadmap de desenvolvimento até chegar lá e não é o padrão de mercado, é sempre olhando o Waze e as opções que tem, ele sempre está escolhendo uma outra ali qualquer. Eu tive com o Esteves, eu perguntei para ele se o antiportfólio dele era a XP, né? Que ofereceram a XP para ele por 150 milhões, ele não comprou, bateu 200 bi. O Ike teve aqui, o episódio sai amanhã, né? E ele falou que ele estava com 500 ou 1 bilhão de dólares para comprar na Tesla o mesmo stake que o Musk. E aí os conselheiros dele disseram, não, vamos esperar um pouco até vender uma parte do posto para tu poder investir. Ele ia investir, ele ia ser o maior acionista da Tesla. Esse foi o antiportfólio, aquilo que ele não investiu. É o falso negativo. E explodiu. Qual foi o teu antiportfólio? Uber, lá atrás, 2010, não investi 25 mil dólares. Tem várias, muitas vezes. O Whindersson Nunes foi um outro que eu não investi. Deixa eu te perguntar sobre o Whindersson Nunes te pediu investimento lá atrás no início da carreira e tu não investiu. Por quê? Porque ele me pediu dinheiro sem ter um projeto. Ele não tinha uma ideia do que era negócio. E naquela época eu precisava de um projeto, eu estava aprendendo também, isso foi em 2013. E não achei interessante, e principalmente um gatilho, quando ele me disse que ia pegar o dinheiro e ia pagar a agiota. Então ele foi muito honesto, mas só que ele não sabia fazer pitch, não sabia me encantar. 2, 3 anos depois, o Alex e o Sérgio começaram a investir nele, resolveram os problemas dele para trás todos, e depois, em 2018, virei sócio dele, já que pagando o valuation muito maior, de novo, já na empresa, né, já na Nonstop. Então, hoje faz parte do meu portfólio uma agência de influenciadores, onde ele é sócio também. Que é do Cacá Diniz. É a Nonstop Produções. Eu sou o chairman do conselho e tem uma turma grande lá de influenciadores. Mas assim, eu não investiria... Teria sido o Whindersson Nunes o teu antiportfólio? Também. Antiportfólio, ele deu muito certo. Eu recuperei depois, né, obviamente. Mas o antiportfólio, para mim, fica mais na linha do Uber, da Bag, dos negócios que eu não entrei, do Waze. O Waze não entrou também? Também não entrei. E se alguém que está assistindo aqui, você falou de pitch, né? Se alguém está assistindo aqui... Essa do Ike é brava, né? Essa é braba, essa é muito braba dele. Não, ele conta mas que... você sabe que o Jason Calacanis botou 25 mil dólares e ele tem... No IPO foi 124 milhões de dólares. Os 25 mil dólares dele. Foi o que eu perdi. Sacou? Isso do Uber? Não, do Uber. Peraí. Agora vamos fazer um corte aqui, Fabião. João, me fala o teu principal antiportfólio. Uber. 25 mil dólares eu poderia ter colocado e não coloquei. Um outro investidor chama Jason Calacanis, um investidor anjo americano famoso, colocou 25 mil dólares no IPO, 8 anos depois, em 2018, foi 2010. Em 2018, valia 124 milhões de dólares, os 25 mil dólares que eu não coloquei. Tu não colocou 150 mil reais, que 8 anos depois viraram 750 milhões de reais. Antiportfólio total. Que belo corte, hein? Puta, mas esse aí é de doer o ragatanga. Quem está construindo uma startup e quer ser investido pela Bossa Nova, vai fazer um pitch para você ou para sua equipe. Qual é a dica? Qual que é a dica matadora, Felipe, é tese. Todo investidor tem uma tese. Não adianta você falar para um cara que investe em saúde, qualquer coisa de varejo. Ele não vai investir. Então, tese, lê a tese, está no site. Se você não tiver naquela tese, não perde teu tempo, cara. Então, o investidor profissional, ele registra a tese dele no LinkedIn, no site dele, em qualquer lugar. Então, assim, o empreendedor não quer ter trabalho, não quer ler tese. Um dia desse, nós voltamos a fazer investimento anjo, chequinhos pequenos. Que a gente estava fazendo pré-seed e seed, né? Voltou a fazer anjo, eu fiz uma comunicação. Tem mais de 400 projetos de olaria de tijolo, de não sei o quê. Velho, cara, lê a tese, pô. Antes de mandar, você perde seu tempo e o meu.
Sacou? Então, eu acho que essa é a dica poderosa. Se você é empreendedor, está assistindo, só manda para investidores que têm uma tese que combine com a sua tese. Eu quero... Principalmente em valor de cheque, também tamanho de cheque. Você quer um negócio de 2 milhões de reais, você não vai na Bolsa. Você vai na Bolsa com cheque de 500, 800, de 1 milhão. Eu quero saber um pouquinho o bastidor de como foi sair de investidor para comunicador, né? Como é que foi essa transição? Você participou de programas na TV, fez seu próprio podcast. Qual foi o desafio? Qual que é o bastidor bacana dessa história? Meus filhos provocaram. Pai, o que você faz é muito legal. A primeira história na televisão foi com o programa O Anjo Investidor, que é uma espécie de O Sócio nos Estados Unidos. Só que como investimento startup, foi o Anjo Investidor, que saiu na Rede TV, na Jovem Pan, há muito tempo. E foi provocação deles. Eles viam fazendo isso no dia a dia e disseram, cara, se tivesse uma câmera que filmasse isso, e foi o que aconteceu, e foi muito legal. Foi minha primeira iniciativa. Eu já escrevia livro desde 2010, né? Eu tenho 11 livros publicados, best-seller, tenho livros meus com 11 milhões de downloads. Então, e aí, isso foi uma transição. Onde as pessoas baixam os livros de graça? Tem ainda? Não, de graça não, pagando. Só se for fake. Não é fake, pirataria. Não. Mas, enfim. Na Amazon tem todos? Tem. O meu filho, ele disse, cara, mostra isso publicamente. Aí nasceu o Anjo Investidor. Depois disso, eu fiquei fazendo papo com o Anjo na Jovem Pan. E aí era o momento de eu encontrar com os empresários para bater papo. Por isso o nome Papo com o Anjo. Eu batia papo, assim, a gente está batendo aqui. E aí parei um pouco. Estava fazendo até que o SBT me chamou para fazer o Pivotando, que é saber as histórias de pivotagem de vida das pessoas, dos empresários. Porque muita gente vê só a foto, não sabe o filme, de como foi que o cara recuperou. Então, o meu público lá é muito pequena e média empresa, mais pequeno. Então, o cara, ele assiste para saber qual foi a saída, qual foi a sacada. O que foi que ele pivotou, por que ele pivotou a vida, o negócio dele. Que ele saiu de um segmento e foi para outro. E como é que ele saiu da dívida, como é que ele cresceu. Porque o que se mostra, cara, é muito sucesso. Mas, então lá, várias pessoas que você conhece passou lá. Flávio Augusto da Silva contou como pivotou e vários empresários. Uma máquina. Deixa eu te perguntar, como é que a gente consegue tirar do brasileiro, dessa cultura brasileira, de um empresário ser bem sucedido e ser mal visto? Uhum. Como que a gente consegue resolver isso? Track record, resultado. Se o empresário, para ele ser bem sucedido, o empresário não pode ser egoísta. Não pode ser só para ele. A questão quando você é social, e uma das coisas que meu filho do meio falou muito, Davi, cara, entrega, prospera a vida dos outros, ajuda os outros. Então, quando você faz isso, cara, você pode ter certeza que volta para você e você passa a ser menos mal visto. Por exemplo, Abílio Diniz. Várias pessoas começam a compartilhar ensinamentos, isso diminui essa imagem negativa. Porque ninguém consegue mentir a vida toda. Eu estou fazendo isso há 16 anos. Se eu fosse um mentiroso, eu já teria caído. Então, ninguém mente a vida toda por tanto tempo dessa forma. Então, assim, você não consegue ser uma pessoa aqui, ser uma pessoa ali. Você tem que ser uma pessoa única. Isso vai, quando você começa a compartilhar, como você perguntou, isso vai aparecendo, cara. Então, eu vejo que os empresários, eles precisam compartilhar, fazer esse podcast que você está fazendo, mostrar quem você é de verdade, os seus princípios, seus valores, aparecem. E como eu falei lá atrás, assim, para você influenciar, para você fazer com que as pessoas te admirem, não é porque você mostra ostentação, mas é porque você ajuda efetivamente, você serve a vida delas, você quer ajudar essas pessoas sem nada em troca. Agora, o cara que bota no final, tô dando um link para vender algo, aí realmente é complicado, porque ele só quer o lucro. Tu acredita nesse negócio de energia boa? Como que as pessoas fazem? Dinheiro tem energia, né? Eu conheço bastante gente que é carregada de uma energia ruim, as pessoas não conseguem sair da famosa espiral da morte. Até o Ike falou disso aqui. Tu acredita como é que a pessoa troca de ambiente, vira a mesa? Mas se ela tem energia negativa? Se ela quer... Ninguém vai querer ele na outra mesa. Ninguém vai querer na outra mesa. Como é que tu dá esse turnaround de energia? Eu acredito bastante nisso. Terapia, coisas, autoconhecimento, método CIS da vida, método IP do Pablo, e começa a ter autoconhecimento. Sabe por quê, cara? Porque começa você achando que é coach picareta.
Começa você achando que coach é negócio de guru, de não sei o quê. Cara, destrava. O cara tem uma mentalidade violenta. Desarma. Porque essa sua mentalidade tá te deixando essa energia negativa. Porque tudo tu vê o lado ruim. Tudo tu vê o copo meio vazio, não vê o copo meio cheio. Então, assim, isso não é papo, não é teoria, isso é prática, velho, no dia a dia. Porque eu era assim. João, por que você fala com tanta propriedade? Porque eu era assim. Eu era arrogante, prepotente, ego, tudo que você pode imaginar. E eu mudei. 16 anos atrás eu mudei. Porque quando eu recebi um não, e não investiram no meu negócio. Eu disse, por que esse cara tá me dando não? E depois esse mesmo cara me chamou para tomar um café e foi ali que mudou minha vida. Ele fez 3 perguntas que mudaram a minha vida. Por isso que eu gosto do Simon Sinek, porque tudo começa com porquê. Ele fez 3 porquês para mim. Mudou minha vida. Então assim, cara, quando você tá aberto a perguntar e a servir, a mágica acontece. A energia, ela é tão poderosa, que ela transforma e ela atrai casamento, namoro. Como é que você namora, noiva? É do nada? Não, é energia. Ele não fica com ninguém. Pois é. Mas assim, ó, veja, dinheiro. Pra gente ir pra uma guinada, um cavalo de pau para dinheiro. Dinheiro tem energia? Muita. Então assim, vamos lá. Dinheiro some da tua mão, porque você fica procurando dinheiro. Quando você para de buscar o dinheiro, você faz o dinheiro trabalhar para você, ele vem atrás de você, bate na tua porta. Mas isso tem uma porrada de coisa envolvida com isso. Mas vou te dizer mais. Quando eu pego, vou dar um exemplo bem simples, eu pego 100 mil reais e invisto num CDI, numa renda fixa. E pego 100 mil reais e invisto numa startup. O que está acontecendo ali? Eu estou gerando renda, trabalho, desenvolvimento econômico, sonhos, um monte de energia. Quando eu pego, invisto, nada contra o sistema, viu? Tem que ter renda fixa, você tem que ter renda fixa. Só que o banco pega aquele teu dinheiro e empresta para outro, com um juro muito maior, o juro que ele está te pagando. Aqui não, meu irmão, aqui você pode perder. Só que aqui você está gerando prosperidade na vida dos outros. Então imagina, cara, quantas pessoas, empreendedores, querem meu bem. Por que querem meu bem? Porque eu prospero na vida deles, cara. Eu continuo investindo. Você sabe o que a gente faz com o dinheiro que a gente recebe na bolsa? A gente reinveste em mais empresas. Eu podia botar no bolso, eu podia comprar o Chevette. Não faço isso, cara. Eu reinvisto para comprar, para investir em mais e mais e mais empresas, porque é muito mais renda, muito mais trabalho, muito mais desenvolvimento econômico, muito mais energia. Eu tenho tanto presente, irmão, e não é presente caro. Eu tenho cartas de tio, pai, mãe, avô, sapatinho de crochê, um monte de presente. Tenho uma sala cheia de presente. Por quê? Energia. Eu quero genuinamente que aquele cara se dê bem. Quando o cara está com dificuldade, sabe o que ele faz? Antes de zumbir, ele vai lá me visitar. João, você tem um cliente para me indicar? Você tem uma orientação para me dar? Porque isso é a conexão. Isso é que faz o negócio acontecer, entende? Porque não é dinheiro pelo dinheiro. Dinheiro pelo dinheiro eu não estava investindo em venture capital. Eu estava investindo em qualquer variável com vocês, ou então com renda fixa com vocês também, mas, enfim, lá com a Genial, lá com o Rodolfo. Que é um craque. Um abraço, Rodolfo, você é um craque. João, você é otimista com o Brasil? Você acha que o Brasil é o país do futuro? Eu não saio. Eu tenho negócio lá fora, eu tenho vários investimentos lá fora, inclusive empresas normais, mas eu não quero sair do país. Eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, investindo no pequeno negócio brasileiro. Eu quero 5 mil startups investidas e empresas normais investidas. Eu quero continuar ajudando, porque somos nós que carregamos o país nas costas. Acredito que essa questão de política, isso vai se resolver em algum dia, não sei quando. Mas isso vai se resolver, a gente vai ter um momento de mais tranquilidade, eu tenho certeza disso. Deixa eu te fazer a última pergunta. Mas é difícil, realmente. Eu entendo o cara que tem uma grande empresa, um negócio gigante, ele pensa 2 vezes. Vou fazer a última pergunta aqui, então, para a gente... Estouramos o tempo, vamos lá. É que a gente faz usualmente 1h20 para as pessoas não ficarem cansadas. Mas eu tenho mais 40 perguntas aqui. Qual o sonho grande do João Kepler? IPO. Na Bolsa. Nasdaq. Esse é o meu sonho grande. Em termos de negócio, né? E em termos de família, que meus filhos sejam sócios maravilhosos e se prosperem em negócios juntos, como família. Você vê que nem toda casa é perfeita, né? Verdade. Essa é a última pergunta aí, Coleta? Tive uma ideia de um negócio. E agora? E agora me fala. Não, eu tive uma ideia de um negócio. E agora? Qual que é o próximo passo? Assim,
Muitas vezes, às vezes a pessoa tem algum dinheiro para botar naquela ideia, às vezes não tem. Mas qual que é o próximo passo de tornar aquilo a solução do problema de alguém, ou tornar aquilo uma... O primeiro passo é você buscar modelar essa ideia, escrever a ideia. Tem ferramentas de graça na internet, você não precisa fazer curso para isso. Você tem aí Business Model Canvas, que são 9 perguntas que te fazem. Basicamente, você responder perguntas, escreve isso. Depois disso daqui, não queira desenvolver um software complicado para aquilo, faça apenas as telas, só o protótipo. Hoje tem gratuito, mockup na internet. Adobe tem, várias ferramentas. Você faz o mockup para ver se aquilo funciona. E aí você começa a verificar no mercado, com quem tem a dor que você quer resolver, se aquilo faz sentido. Então é assim que começa, cara, é executando. Mas primeiro, lembra, uma estratégia, uma ideia. Ideia vale muito em prática, colocado para... Não dá para você ficar planejando 4, 5 meses. Você tem que ir lá e fazendo, errando, consertando, porque é nessa época que dá para fazer. Principalmente os mais jovens, que tem muito mais tempo para fazer as coisas. Não dá para você só ter uma ideia. E aí tem outra coisa também, que não dá para você achar que a sua ideia é única no mundo. Não dá. 7 bilhões de pessoas, alguém já deve ter criado algo similar. Tudo bem com isso? Tudo bem. Não tem problema você fazer algo que alguém já fez. Só que você tem que ser melhor e não mais rápido. Você tem que ser o melhor. Você tem que pegar uma feature. Quando você olha assim uma ferramenta, pega o Gympass, pega Uber, pega o que você quiser. Olha o que ele não faz. Uma feature. Verifica por que ele não faz. Por que o Uber não chama o motorista pelo nome? Tem uma justificativa. Não adianta você criar uma ferramenta de transporte que chama o cara pelo nome. Isso certamente não é mode, isso não vai dar certo. Então, com a teste, com a validação, você vai descobrindo o seu próprio caminho. E lá na frente, com isso validado, aí, bicho, você tem um negócio. E não falei em nenhum momento aqui em CNPJ, falei? Você não precisa de CNPJ para isso. É a mesma coisa quando eu digo assim, cara, imagina um cara que tem um pé 45. Ele tem um problema. Aqui no Brasil, ele não encontra sapato numa loja pro pé dele. Difícil. Então, o que ele faz? Se ele encontrar alguém que mande para ele no WhatsApp um sapato com o perfil dele, na persona dele, no ICP dele, custe R$1.000 e tal, ele vai comprar pelo WhatsApp do cara. Então, o cara que está te vendendo sapato precisou de loja? Precisou de estrutura? Não, ele precisou entender que você precisa do sapato 45, porque você tem um cara do pezão. Então, meu amigo, é sobre entender quem é o público que você vai atingir e resolver o problema deste público, e não de todo mundo. Todo mundo é todo mundo. É muito dinheiro competir com todo mundo. Bota no Google, compra uma palavra no Google, televisão, para você ver quanto custa. Uma grana. Agora procura uma palavra específica, muito mais barato. Então é sobre isso, cara. Se você está com a ideia, começa a escrever essa ideia, começa a fazer telinha e vai em frente. João, queria te agradecer enormemente a presença aqui, brilhante podcast. João Kepler, o maior investidor anjo do Brasil no Café com Ferry, uma máquina, ideias claras, claríssimas. João, didático, simpático. Impressionante a clareza de pensamento, que é uma coisa dificílima que a gente tá no dia a dia, que a gente sabe. João, obrigado demais. Gratidão, demais Café mesmo. Com Ferry. Muito bacana o podcast, muito legal. Demais mesmo. Recados finais. Não, recados finais, cara, põe em prática. Só a prática é capaz de te mostrar como tudo funciona. Já falei demais. É isso. Temos um presentinho aqui do nosso patrocinador, Sérgio K. Eu sempre tive curiosidade de saber o que é o K. É o sobrenome. É o sobrenome. É Kepler? Calamaquian. Calamaquian. Camalaquian. Obrigado, hein, Sérgio? Muito bacana. É tipo Kamala Harris. Posso abrir? Pode, pô. Posso abrir. É uma camisa justa. Olha, cara, que legal. Eu tô emagrecendo, viu, Sérgio? Slim Fit, é muito bacana. Obrigado, vou usar. É boa. E vou postar, porque a gente é boa marca e cupom FERRY15, o que mais vende na loja. É o único que tem, né? É a única coisa que ele patrocina é a gente, então é o único que vende, é o único desconto que tem. Eu usei muito o Sérgio K lá no passado e que bom reencontrar o Sérgio K aqui. Tá andando bem a loja lá, viu? Tá andando bem a rede. Onde é a lá, que loja? varejo Tem nos melhores shoppings do Brasil e online. Tá crescendo bastante. Tem na Oscar Freire por ali? Tem na... Eu sei que tem no Iguatemi, que foi onde a gente foi, mas deve ter Eu tô nosso. só perguntando só para o público saber, para ajudar o patrocinador, porque eu vou te falar o seguinte. Deixa eu falar uma coisa importante, cara. Sérgio, olha, você patrocinar um papo como esse, eu fico muito orgulhoso da sua... Você podia estar colocando seu dinheiro em qualquer lugar. Você está colocando em educação. Você está colocando em transformação de vida.
algumas palavras que eu posso ter falado aqui pode ter influenciado várias pessoas. Então, Sérgio, parabéns, porque você está ajudando a continuidade deste programa. Então, muito bom. Tem mais uma caneca aqui. E tem o meu presente. Opa! Aí sim! Adoro Aí caneca, sim! Café com Ferri. Pô, eu recebi eu fui no Danilo Gentili, recebi essa caneca, uso até hoje, eu uso todos os dias. Olha, então fica o convite para você ir no Pivotando. Já fica o convite, já que você já foi no SBT. Irei, pô. Smart Money é aquele livro que eu falei para quem quer captar dinheiro, atrair investidores. Poder do Equity para quem quer investir. E o Inevitável, que quem quer subir seu nível de consciência empresarial. Tá Só vale com... Já vale. Com autenticação. Gente, obrigado, até o próximo Café com Ferri. O podcast mais poderoso do Brasil. E em breve o maior podcast do Brasil. Aguardem, estamos voando. Beijo a todos. Obrigado. Valeu, gente. turma. Até a próxima.